Tarde, que a paz do Senhor esteja em cada coração nessa tarde, amém? Vamos dar início ao nosso culto, que a presença do Senhor já está sobre nós, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Pai, nessa tarde eu venho te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, nós te glorificamos e te agradecemos, ó Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, continue sustentando a nossa vida, Deus, de maneira poderosa. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus, que nós possamos render graças ao Senhor nessa tarde, ó Pai, que nós possamos sentir a Tua presença, que os céus venham se abrir sobre nós, ó Pai, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, que nós possamos abrir o nosso coração para receber o Senhor nessa tarde, ó Deus. Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus, a vida daqueles que estão em casa nos assistindo, ó Pai, que eles venham sentir a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço nessa tarde, ó Pai, que nós possamos nos entregar ao Senhor e dar uma verdadeira adoração a Ti, que é digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o ministro do Senhor nessa tarde, adorando ao Senhor. Amém? Por um momento em Tua presença, por um instante no Teu amor, ver a luz da Tua glória, por um minuto e nada mais, por um momento em Tua presença, por um instante no Teu amor, por ver a luz da Tua glória. passar, o que tenho que esperar.
a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória, para sempre, amém. Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, Jesus. Silencio meu coração e elevo aos céus meu pensar. Eu me prostro em adoração e tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor,
força me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração. É tua minha vida. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. Fala comigo, Senhor. Aleluia. Vamos receber agora nesse momento a pastora Adriana, louvando ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde. Paz seja convosco. Amém. Aleluia, Jesus. Nós vamos nessa tarde apresentar ao Senhor os nossos corações. A nossa irmã Cleidiane já deu início orando, mas nós sabemos que quanto mais oração, mais o poder de Deus. Que o poder de Deus vem estar sobre as nossas vidas e que nós possamos ser cheios da presença dEle em nós. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te damos graças, nos rendemos diante da tua presença, apresentamos ao Senhor tudo o que nós temos nessa tarde, que é o nosso coração. Que o Senhor nessa tarde envie uma palavra rema, revelada aos nossos corações, que possamos ouvir a tua voz, Senhor, silenciando, ó Pai, o nosso coração de tudo aquilo que tem tentado tirar a nossa paz, o nosso sossego, mas que possamos estar ligados no trono da graça, que possamos, ó Pai, ser alcançados, ó Pai, pela tua palavra. É tarde, ó Pai, de bênçãos, é tarde da presença do Senhor em nossas vidas. Nós, ó Pai, que deixamos os nossos afazeres para estar aqui nessa tarde, não porque somos os bons, os melhores, mas por causa da tua graça, da tua misericórdia. Não somos dignos de nada que vem do Senhor, mas o teu amor, a tua graça, como foi ministrado aqui no louvor anterior, que o Senhor nos ama e é esse amor que tem nos sustentado todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nessa tarde, ó Pai, venha ser conosco, que nós possamos ouvir a tua voz neste lugar, Senhor, que possamos ser alcançados pela tua palavra, Senhor. Repreenda toda distração, tudo aquilo que tentar roubar essa palavra em nossos corações, mas que possamos ouvir a tua palavra e sermos, ó Pai, transformados, ó Pai, convertidos, ó Pai, convencidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra tem poder de nos limpar, de nos purificar, que nós venhamos ser limpos e purificados pela tua palavra nessa tarde. Que o Senhor, ó Pai, venha acrescentar fé em nós, ó Pai, e que possamos a cada dia viver, ó Pai, uma fé que agrade ao Senhor, que possamos alcançar uma fé, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e que o Senhor, ó Pai, seja conosco nessa tarde, que cada vida, Senhor, que entrar por essa live seja alcançada pelo Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, aquele que foi enviado, ó Pai, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos alcance nessa tarde. Nós iremos falar nessa tarde da salvação do Senhor, que a salvação do Senhor esteja
em nossas vidas e que nós possamos a cada dia, Senhor, viver essa salvação em nosso coração, crendo na Tua palavra, crendo nas Tuas promessas, crendo no cuidado do Senhor em nossas vidas, e que o Senhor nessa tarde seja conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos no mês que nós comemoramos 74 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Para nós é um privilégio. Deus nos plantou nessa igreja. E nessa tarde nós vamos falar um pouquinho a respeito do Evangelho Quadrangular. Onde foi fundada a Quadrangular? Tudo começou nos Estados Unidos em 1923, quando a Aimee Semple, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma igreja nascida no coração de Deus em meio a milagres, avivamento e poder. A mensagem quadrangular chegou ao Brasil em 1951, trazida pelos missionários Harold Williams e Hermínio Vasques Ramos. Eles desembarcaram em São João do Boa Vista, em São Paulo, dando início a um grande movimento de fé que logo se espalhou por todo o país. Em pouco tempo, templos foram abertos em diversas cidades. A pregação do Evangelho Quadrangular, Jesus Cristo Salvador, o batizador, o médico e o rei, alcançou corações e transformou vidas. Hoje a IEQ está presente em todos os estados do Brasil, com milhares de templos e milhões de membros. Uma igreja viva e comprometida com o reino de Deus. Essa é a igreja que o Senhor nos plantou, irmãos. E hoje nós estaremos falando a respeito da primeira doutrina cardinal, que é a salvação. Como nós alcançamos a salvação em Deus. E essa é a nossa primeira doutrina. Ela está representada no rosto de um homem. Nós vamos, ao decorrer do estudo, ao decorrer da palavra, nós vamos ver que essa foi a visão dada a Deus a Aimee, quando ela teve a visão de Ezequiel 1. Ela viu o rosto do homem, aquele que salvaria toda a humanidade, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Você que pode, que tem a sua Bíblia, nós vamos ler Gênesis 2, versículo 7. Para nós entendermos o plano da salvação de Deus em nossas vidas. Em Gênesis 2, 7, o Senhor nos fala assim: E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden à direita do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro se chama Pison, e o que rodeia a terra que Avilá, onde há ouro. O outro a essa terra é bom, também se encontraram ali obdélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, e o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é o rio Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria até os 4 de Eufrates. A palavra do Senhor nos fala, no versículo 7 até o 9, que Deus cria o homem e coloca sobre ele o quê? O fôlego de vida. Nós só temos vida em Deus. Foi Deus quem soprou nas narinas de Adão. E quando Deus cria Adão, Deus cria um ser
perfeito, um ser segundo a vontade de Deus, um ser que ainda não tinha conhecido o que? O pecado, não tinha desobedecido a Deus. Mas no versículo 15, nós vamos ver que Deus deu uma ordem a Adão: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim fez. Fez Deus os 2 luzeiros, o maior para governar o dia, o melhor para governar a noite. E os colocou, perdão irmãos, eu estou lendo no 1 ainda, no 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora a gente vai lá para o versículo 25. Vamos antes um pouquinho. Deus colocou Adão num profundo sono, e Deus ali forma o que? A mulher. Ele faz o que? A mulher uma ajudadora do homem. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Está lá no versículo 22. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então eles estavam vivendo o quê? Na inocência. Eles ainda não tinham conhecido o quê? O pecado, a desobediência a Deus. E nós vamos ler a seguinte, no capítulo 3, no versículo 1 ao 8. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e eles comeram. E ele comeu. Abriu-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram assim cinzas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? E então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, essa me deu da árvore e eu comi. Nós vimos que Deus deu uma ordem a Adão: da árvore do conhecimento e do bem e do mal não comereis.
E assim hoje o Senhor tem dado ordens à nossa vida através da sua palavra. O Senhor tem nos dado a direção a caminhar. Ele tem colocado em nossa vida o caminho do bem e do mal. E hoje nós podemos escolher entre o bem e o mal. E nós sabemos que hoje tudo o que nós plantarmos certamente colheremos. Hoje a escolha da vida e da morte está nas nossas mãos. Servir a Deus é escolha, é a gente querer realmente conhecer o bem de Deus, caminhar sobre a obediência. Obedecer a Deus é o melhor caminho. Como Adão desobedeceu a Deus, nós vimos o quê? Que através da desobediência de Adão, o homem conheceu o pecado. O homem conheceu o quê? A maldade. Que nós venhamos buscar obedecer a Deus, para que possamos colher as bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos para ser derramadas sobre a nossa vida. Cabe a nós escolhermos aquilo que nós queremos colher em Deus. E Deus tem usado servas e servas para falar conosco, para que possamos a cada dia abandonar o pecado e viver uma vida segundo a vontade de Deus. Esse é o plano da salvação para nossas vidas, e foi essa a visão que Deus nos deu, irmãos. O plano da salvação. Os nossos olhos, antes de conhecer a Deus, estavam fechados. Nós estávamos perdidos, mas um dia nós tivemos os nossos olhos abertos. O Espírito Santo abriu os nossos olhos e nós conhecemos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor foi anunciada e a salvação nos alcançou. A salvação nos alcançou. E foi através de quê? De pessoas que também foram alcançadas pela salvação. Por isso que nós somos obreiros na casa do Senhor, porque a salvação nos alcançou. E da mesma forma que a salvação nos alcançou, nós temos o desejo no coração que outras pessoas alcancem a salvação, alcancem o perdão de Deus para serem salvos. E é para isso que o Senhor tem nos chamado, irmãos, para anunciar a salvação, para anunciar o reino de Deus, para anunciar aquilo que Deus tem nos revelado, irmãos. Deus tem revelado a palavra dele em nossas vidas. Deus tem revelado a palavra. Só tem uma forma de nós sermos alcançados por Deus, é através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só tem uma forma de nós estarmos em comunhão com Deus. Só tem uma forma de nós alcançarmos a salvação em Deus. É através do conhecimento da palavra de Deus. É através de uma vida de intimidade com o Senhor. É estar em todo tempo vigilantes em oração, perseverando na presença do Senhor, buscando a cada dia mais dessa presença em nossas vidas. Nós necessitamos, é uma necessidade da nossa alma, sermos alimentados na presença do Senhor. Foi para isso que Deus nos concedeu o Espírito Santo, para que os nossos olhos sejam abertos, irmãos, para que venhamos ter discernimento. Adão caiu e junto com Adão toda uma humanidade caiu, porque foi formada uma humanidade no pecado. Mas nós sabemos que um dia Deus, com o seu plano perfeito de salvação dos céus, enviou Jesus Cristo, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê
seja salvo. Só tem uma forma de nós alcançarmos a salvação, é através do sangue de Jesus, é através do arrependimento, da mudança de vida, de transformação no Evangelho. O Evangelho foi nos revelado para que nós viemos a cada dia sermos mais parecidos com Jesus Cristo. É para isso que nós temos a salvação, é para sermos parecidos com Jesus Cristo. É para que nós venhamos estar ligados no trono da graça. Ele nos levou de novo a Deus, irmãos. Não tinha salvação para nós, só Ele pode nos salvar. Não tem outro nome que pode nos salvar. Somente Jesus Cristo pode nos salvar. Aleluia, Jesus. E em Romanos 3:23, a palavra do Senhor vai nos falar assim. Romanos. Aleluia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós sabemos que só tem uma forma de nós alcançarmos a nossa salvação. É sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus em Jesus Cristo. Só tem uma forma de nós reconhecermos os nossos pecados. É olhando para Jesus, um homem perfeito. E que a cada dia nós possamos olhar para Ele, somente para Ele. A salvação vem de Jesus para nós, irmãos. Só Jesus pode nos salvar, nos livrar da condenação eterna. Somente Ele tem este poder de nos ligarmos de novo a Deus. Que o nosso coração esteja guardado em Jesus Cristo, irmãos. Essa é a doutrina da salvação que nós pregamos. Só há salvação no nome de Jesus. E nós sabemos que em Marcos 16, no versículo 15, o Senhor Jesus nos dá uma ordenança. Como um dia Deus deu a ordenança a Adão, Jesus Cristo nos dá uma ordenança. Ele fala assim conosco: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Então nós sabemos que para que nós venhamos ter vida em Jesus Cristo, primeiramente nós cremos. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus e olhamos para a nossa vida, nós entendemos o quê? Que eu preciso de crer que Jesus Cristo morreu para que eu alcance a minha salvação. E depois disso nós entendemos o quê? Nós ouvimos a palavra do Senhor, cremos em nosso coração e depois nós passamos o quê? Pelo batismo. Porque ali nós sepultamos o velho homem e nasce ali um novo homem, um homem erguido pela graça de Deus, irmãos. Um homem que anda mediante a fé, mas pela graça de Deus, irmãos. E nós sabemos que esse é o propósito do Senhor para nossas vidas. Em João 11:25, o Senhor nos fala assim. Eu vou abrir. João 11:25, o Senhor nos fala assim. Aleluia, Jesus. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E é isso que nós aguardamos todos os dias da nossa vida. Ainda que venhamos passar pela morte física, irmãos, nós nos alegramos,
porque nós recebemos do Senhor a vida eterna, a ressurreição em Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo, Ele é o que? O primogênito de todos. Assim como Ele ressuscitou, nós juntamente com Ele ressuscitaremos e viveremos eternamente com Ele, irmãos. É isso que Deus tem reservado a cada um de nós, a salvação. Este é o plano de salvação de Deus para com os homens. O seu Filho Jesus Cristo, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos santifica, é Ele que apresenta diante de Deus as nossas orações, irmãos. Através do Espírito Santo de Deus, nós cremos na Trindade, nós cremos em Deus, nós cremos no Filho e nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos nisso, irmãos, na divindade de Deus. Nós cremos que hoje quem está conosco é o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós e Ele há de nos guiar na direção certa, na vontade de Deus. Que venhamos, irmãos, como o meu esposo usa muito, o GPS, irmãos. O Espírito Santo, Ele está dentro de nós, nos guiando, mesmo quando a gente sai com um carro, o GPS fala, vira à direita, entra à esquerda. Aí, quando erra a rota, recalcula a rota e volta. Aí a pessoa volta para o caminho certo. Assim é que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele nos ensina o caminho certo a andar na vontade de Deus, a andar fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer, irmãos. Que não venhamos fechar os nossos ouvidos para Deus. Deus está falando conosco, mas nós precisamos de ter um ouvido aberto para ouvir aquilo que Deus está falando. Que não venhamos confundir a voz de Deus com a voz do inimigo. O inimigo também tem falado muito nos nossos dias, a muitos ouvidos, mas que nós venhamos a estar sendo guiados pela presença de Deus, a ouvir a voz do Senhor, silenciar o nosso coração, os nossos ouvidos a tudo aquilo que não é a voz de Deus. Dando continuidade, em Hebreus 10, aleluia, Jesus. Hebreus 10, no versículo 23, a palavra do Senhor vai nos falar assim, aleluia. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação do homem, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. Eu quero achar aqui a parte que eu queria ler. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E nós precisamos, irmãos, de viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós sabemos que hoje nós temos um sacerdote
que nos representa diante de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, irmãos. A palavra do Senhor vai nos falar, no versículo 10 de Hebreus mesmo, vai falar assim conosco: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos pés. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a mente a escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, e isto é pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza da fé, tendo um coração purificado de má consciência e lavado pelo corpo e com água pura. Hoje nós sabemos que nós temos o quê? Acesso a Deus através de quê? Do sangue de Jesus, irmãos. Só tem uma forma de nós nos apresentarmos diante de Deus, é através do sangue de Jesus. E Ele nos santifica. O sangue de Jesus nos santifica e nos purifica de todo pecado. Que venhamos todos os dias da nossa vida olhar para a palavra do Senhor, olhar para as Escrituras e termos um coração purificado, lavado pela palavra, pela água pura. E nós sabemos que a água na palavra do Senhor, ela simboliza o quê? A palavra do Senhor. Que possamos ser a cada dia, irmãos, limpos, purificados, santificados na palavra do Senhor. Que venhamos ser justificados diante de Deus através do sangue de Jesus. Que não venhamos ter um coração que não agrade o nosso Deus, mas que possamos ter um coração que agrade o nosso Deus, segundo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Que possamos ter uma vida guiada, direcionada por Deus, e assim nós alcançaremos a salvação no Senhor. Dia a dia nós vamos viver crendo nas promessas do Senhor. Como foi falado aqui, quem prometeu é fiel para cumprir. Que nós venhamos viver uma vida que agrade somente ao Senhor. Que possamos estar em obediência. Eu ouço uma frase, hoje mesmo eu ouvi essa frase assistindo uma pregação, ontem também. Quando nós vamos à escola secular aí fora, nós vamos aprender a ler e a escrever,
Mas dentro da casa do Senhor, dentro da palavra do Senhor, o segredo é que nós vamos nos apresentar para obedecer aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas, para aquilo que Deus quer para nossas vidas, que venhamos obedecer o nosso Deus, que venhamos ter um coração que obedece e que faz a vontade do Senhor aqui na terra. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida, para a nossa vida? Não precisa de ninguém apontar ninguém, não precisa de ninguém ir até ninguém. O Espírito Santo habita dentro de nós e nós sabemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Cada um de nós sabemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos de examinar a nós mesmos e vermos qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para que eu possa caminhar segundo aquilo que Ele tem para a minha vida. E aí nós vemos que quando o véu se rasga do alto a baixo, eu não tenho aqui a bandeira da igreja, mas a bandeira da igreja, ela é confeccionada de cima para baixo, simbolizando que a salvação vem de Deus para os homens. Assim como o véu se rasgou de alto a baixo. Glória a Deus. Hoje nós temos acesso a Deus. Antes não. Antes somente o sacerdote poderia se apresentar diante de Deus pelas causas do povo. Mas hoje não. Lá no nosso secreto, no nosso quarto, como está escrito em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, se nós abrirmos a porta do nosso quarto e entrarmos lá, nós podemos conectar com o trono da graça. Nós podemos levar diante de Deus as nossas orações. E o Senhor responde que não venhamos ter o nosso coração aflito, desesperado, mas que possamos estar com o nosso coração em Deus, entendendo que tudo o que Deus faz em nossas vidas é bom. Tudo o que Deus faz para conosco é bom. Ainda que não entendemos. Ontem eu estava assistindo um podcast. E nesse podcast falava a respeito disso. Que nós precisamos de reconhecer Deus como um Pai. E como que nós vamos reconhecer Deus como um Pai? Quando nós olharmos. Muitos não conseguem compreender porque tem falha nessa parte. Para um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe, ele deseja o quê? O melhor para os seus filhos. Nem tudo aquilo que um filho pede nós podemos dar a ele. Eu vou dar um exemplo da minha Daça. Eu não posso dar para ela uma faca, porque eu sei que ela vai se cortar. E assim é Deus para conosco. Eu estava refletindo, Reinaldo, nesse podcast. Eu refleti e falava assim, é verdade. Pensa se todas as nossas orações fossem atendidas, nós estaríamos aqui? Por quê? Muitas das vezes nem nós sabemos mesmo o que nós estamos pedindo. Mas Deus é um Pai tão cuidadoso, um Pai tão amoroso, que Ele só nos dá aquilo que Ele sabe que vai ser bom para nós. Que vai ser para a nossa edificação, irmãos. Que nós venhamos, e muitos nos dias de hoje têm se perdido porque se perdeu nisso. Na paternidade humana. Se perdeu na maternidade. Porque a paternidade e a maternidade, ela representa o quê? A autoridade de Deus. Ela representa o quê? Que o pai é o protetor, é o provedor, que a mãe é aquela que ama, que cuida, que educa e que ensina. E os dois juntos, eles simbolizam quem? Deus para aquela criança. E muitos têm se perdido por causa disso, por não ter tido uma referência de paternidade. E o pai e a mãe terreno representa Deus em nossas vidas, porque
Grande é o cuidado de Deus. Muitos se sentem abandonados por Deus porque a família abandonou. Mas a palavra do Senhor nos fala em Isaías 49, que ainda que seu pai, ainda que a sua mãe se esqueça de você, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Eis que eu te tenho gravado na palma da minha mão. E os meus muros estão o quê? Diante de ti. Ah lá, vamos ler, irmãos. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não compadeça do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Que venhamos reconhecer a paternidade de Deus em nossas vidas, irmãos. Eu falo que quanto mais nós pararmos para ouvirmos Deus, mais nós vamos ouvir a vontade do Senhor para nossas vidas. Que possamos a cada dia nos achegar ao trono da graça, que possamos nos achegar a Deus e pedirmos que Ele venha nos limpar, nos purificar, nos santificar, que Ele venha nos revelar se há algo em oculto que a gente precisa de mudar, que a gente precisa de confessar. Quantas das vezes nós precisamos, é uma necessidade, irmãos, nós confessarmos os nossos pecados a Deus e que reconhecermos que nós somos frágeis sim, muitas das vezes, mas grande é o Senhor para nos fortalecer, grande é o nosso Deus para nos sustentar todos os dias da nossa vida. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus, irmãos, o medo coloca em retirada e Deus nos sustenta, acrescenta em nós fé através da sua palavra. Em Lucas 19:10, foi para isso que Jesus Cristo veio, irmãos. Aleluia. Não tem grande, não tem pequeno. Tem aqueles que creem no nome de Jesus. 19:10. A palavra do Senhor vai nos falar assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Assim éramos nós. Nós andávamos sem direção antes de conhecer a Deus. Mas nós conhecemos a Deus. E Deus nos deu a oportunidade de conhecer Ele, irmãos. Conhecer a Deus para nós foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi conhecer a Deus. Porque para nós só tinha condenação, nós estávamos perdidos, mas Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar, para nos purificar e para que nós venhamos ser ligados a Deus, irmãos. Foi para isso que Jesus Cristo veio e se manifestou e se apresentou a cada um de nós, para que nós venhamos ser salvos. Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa tarde. Nós vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas e que essa mesma palavra, irmãos, ela venha alcançar outras vidas. Efésios 2 também, Reinaldo, se você conseguir colocar aí. Efésios 2 também fala a respeito da salvação. E eu li antes de vir Efésios 2:9, e eu falei assim: é isso que nós necessitamos de viver todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor nos fala assim, no versículo 5, Efésios 2:5 nos fala assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Jesus Cristo. No versículo 8, que nós venhamos refletir este versículo todos os dias da nossa vida, que não venhamos entender que as nossas obras nos salvam, as nossas obras não nos salvam. Nós vamos compreender no versículo 8, o que nos salva é a graça de Deus. É um verdadeiro arrependimento, é uma verdadeira mudança de vida em Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que venhamos a cada dia nos curvar diante da graça de Deus, nos curvar diante de Deus e reconhecermos que nós só caminhamos por causa da graça de Deus. Não somos merecedores, mas a graça do Senhor tem nos sustentado todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que não somos merecedores, mas a graça do Senhor, ela tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Amém? E que venhamos andar em boas obras, que venhamos ter comunhão primeiro com Deus e depois com o nosso próximo, para que possamos a cada dia crescer na graça do Senhor, crescer no conhecimento do Senhor, crescer fazendo a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, e que se cumpra essa palavra em nossas vidas. Eu vou apresentar ao Senhor nessa tarde as nossas vidas. Apresentar cada dizimista, cada ofertante. Apresentar ao Senhor esses pedidos de orações. Você que está assistindo, tem um pedido para fazer ao Senhor. Se você não congrega aqui, peça alguém que traga, coloque aqui. Todos os cultos nós estamos em oração. Esses pedidos serão levados para o monte, serão apresentados ao Senhor no monte do Senhor. Eu creio que muitos testemunhos serão contados através desses pedidos aqui no altar do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde, ó Pai, eu apresento ao Senhor cada dizimista, cada ofertante da casa do Senhor, aqueles que com alegria trazem os dízimos, as ofertas do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, multiplicar, prosperar, santificar, mas que acima de tudo que venhamos ter sabedoria para administrar, Senhor. Nós sabemos o quão difícil é administrar aquilo que chega em nossas mãos, mas que o Senhor venha acrescentar em nós sabedoria, que possamos, ó Pai, honrar a Tua casa, honrar a Tua obra, honrar o Teu reino, Senhor. Que possamos, ó Pai, dar o nosso melhor ao Senhor, ó Pai. Que possamos ter uma vida no altar do Senhor. Que possamos, ó Pai, a cada dia buscar mais do Senhor para nossas vidas. Diante do Senhor eu apresento essa caixinha, cada sonho, cada pedido, que o Senhor, ó Pai, venha abençoar. Nós cremos, ó Pai, que nós pedimos, mas o realizar é do Senhor. Conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, venha realizar cada pedido na vida de cada um. Apresentamos ao Senhor cada um que está online nessa live, Senhor. Que o Senhor venha alcançar, ó Pai, esses corações, ó Pai. Se há alguém, Senhor, assistindo indeciso, ó Pai, a respeito do batismo, nós cremos que o Senhor, ó Pai, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor, ó Pai, venha ser, ó Pai, com essas pessoas que estão em dúvida. Nós cremos, ó Pai, que a melhor escolha do homem é escolher caminhar, ó Pai, na Tua presença. Que essas pessoas venham tomar a decisão e venham, Pai, na
Que possamos, ó Pai, ter paz no Senhor, ó Pai. Que a paz do Senhor esteja em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é o príncipe da paz. Que essa paz, ó Pai, venha reinar em nossas vidas e que possamos a cada dia viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Que não venhamos, ó Pai, mudar o nosso exterior, mas que possamos mudar o nosso interior. Que o nosso coração, ó Pai, seja, ó Pai, terra fértil à Tua palavra. Que venhamos cumprir a missão que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mas logo nós teremos o culto de ensino. Você que tem a oportunidade, venha aprender mais com a palavra do Senhor. Eu creio que a cada dia que nós venhamos conhecer mais de Deus, e só tem uma forma de nós conhecermos mais de Deus, é através da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você que está na live. Que Deus abençoe a nós que estamos aqui nessa tarde. Eu creio que as bênçãos do Senhor será conosco todos os dias da nossa vida, até a vinda do Senhor. Amém? E que o amor do Pai, que a graça do Filho, a doce comunhão e consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém.